sua bênção, a sua direção, a direção do seu Espírito para o nosso encontro nessa noite, tá bom? Desde já vou avisar a ausência do nosso pastor, né? O pastor Cláudio está pregando hoje na segunda igreja presbiteriana de Blumenau, então por isso que ele não está aqui com a gente, tá bom? Hoje nós vamos conduzir o nosso encontro aqui com a graça do Senhor, né? Hoje é um dia chuvoso, né? Irmãos, alguns ficaram com um pouco de receio da chuva, ninguém tem tanta coragem como a irmã Ondina, né? A coragem da irmã Ondina é exagerada, ela vem lá da Congonha, né? Isso é muito forte, de vizinha ainda, né? E isso dá uma lição para mim, sempre tiro lição, né? Porque é importante a gente esforçar um pouco por causa do reino dos céus, né? Nós temos tanta coisa de graça que Deus nos dá para nós, né? Um pouquinho de esforço faz parte da caminhada cristã, né? Então, graças a Deus pela sua vida que está aqui nessa noite, tá bom? Gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no Salmo 24. Salmo de número 24. Eu vou estar lendo do versículo 1 até o versículo 6 e você deixa o seu salmo marcadinho aí que depois eu volto para ler o resto, tá bom? Salmo 24, de 1 a 6. Espero que todos achem que eu quero fazer essa leitura. Salmo fala da vinda do Rei da Glória, quer dizer, da vinda de Jesus Cristo, né? É um salmo messiânico. Quando a gente fala um salmo messiânico, que é um salmo que fala de Jesus, né? E é um salmo de Davi. E o salmista Davi, ele diz assim no versículo de número 1: Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Então, nós somos do Senhor. O Senhor é a terra, tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam, né? Então a gente pertence ao Senhor. Diz o versículo 2: Fundou-a sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Aí vem uma pergunta interessante: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Versículo 4, Davi responde: o que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. E eu gostaria que a gente fizesse algo interessante para que a gente possa entrar no monte do Senhor nessa noite, já desde o início do nosso culto. Quem subirá ao monte do Senhor? E o versículo 4 diz que é aquele que é limpo de mão e puro de coração. Gostaria que a gente baixasse as nossas cabeças, conversasse um pouquinho com Deus, limpasse as mãos, nós pudéssemos limpar as nossas mãos e limpar o nosso coração diante de Deus, através da nossa confissão, da nossa consagração a Ele. Eu gostaria que todos fizessem. Os irmãos do louvor aqui, eu queria pedir que você parasse o instrumento de vez mesmo e você se consagrasse a Deus, consagrasse as nossas vidas a Deus nesse instante, em silêncio. Depois eu levantarei a minha voz em oração. Senhor nosso Deus e Pai, nós reconhecemos que não tem jeito de sermos puro de mão e de coração se não entregarmos as nossas vidas
a Jesus Cristo, o Redentor da nossa vida. Por isso, nesse instante, nós como igreja, Senhor Deus, estamos consagrando a nossa vida a Ti. Nós, ó Pai, entregamos o nosso coração nas Tuas mãos. As nossas mãos também, Senhor Deus, sejam santificadas pelo Senhor. E cremos, ó Pai, que somente o sangue de Cristo que nos purifica, que nos santifica, que temos promessas maravilhosas na Tua palavra, que o Teu sangue, o sangue de Jesus, nos deixa mais alvo do que a neve. Por isso, ó Deus, a nossa confiança de nos voltarmos a Ti nesse instante, para que nós possamos alcançar coração puro, para que nós possamos alcançar mãos limpas, Senhor Deus, e possamos nessa noite subir ao monte do Senhor e cultuar a Ti, Senhor Deus, com toda a gratidão no nosso coração, com toda a alegria, com toda a paz, ó Pai, porque se nós estivermos em pecado, a Tua palavra diz que o pecado nos separa de Deus. O pecado tira, Senhor Deus, essa paz entre nós e Deus. E quando nós somos perdoados, nós podemos em paz conversar contigo, em paz te louvar, em paz ouvir a Tua voz nessa noite falando ao nosso coração. E nós queremos, como igreja do Senhor, nesse instante, estarmos confessando que somos pecadores, ó Pai, e precisamos dessa graça, precisamos dessa misericórdia do Senhor. Pensamos muitas coisas, ó Pai, falamos muitas coisas e fazemos muitas coisas, Senhor Deus, e entre essas muitas coisas que pensamos, falamos e fazemos, algumas coisas não Te agradam. Algumas coisas não estão, Senhor Deus, de acordo com a Tua vontade. Por isso, Senhor, nós te confessamos que precisamos do Teu perdão, precisamos da cura da nossa alma, da santificação da nossa alma, do nosso coração nessa noite, Pai. Reconhece, Senhor Deus, a nossa humildade diante de Ti, ó Pai. Nós nos humilhamos diante da cruz de Cristo, para que nós possamos, ao levantar-se, Senhor Deus, dessa oração, possamos, Pai amado, estarmos subindo ao Monte Santo do Senhor e possamos ouvir a Tua voz, possamos Te louvar, possamos Te engrandecer, possamos Te exaltar e possamos ser cheios do Teu Espírito Santo ainda nessa noite, possamos receber a visita do Senhor no nosso meio, Pai amado, de maneira que a nossa alma possa se alegrar no Senhor nessa noite, Pai. Por isso nós confessamos-Te, ó Deus, e oramos a Ti, entregando as nossas vidas nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos vão estar cantando um cântico, vamos ficar de pé. Se não fosse assim, eu não perdi.
Pode sentar um pouquinho de novo, irmãos. Graças a Deus. Continue abrindo a sua Bíblia no Salmo 24. Abra novamente. Você que não abriu ainda, abra. Salmo 24, agora a partir do versículo 7. Salmo 24, versículo 7. Eu gostaria que a gente fizesse essa leitura em uma só voz agora. Todos nós, lendo esse restante, levantando as portas para que o Rei da Glória possa entrar no nosso coração, na nossa vida, no nosso meio, nessa noite. Vamos lá, Salmo 24, versículo 7. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém? Que o Senhor possa entrar no nosso coração, entrar na nossa vida, e nós possamos estar abertos para podermos ouvir a sua voz e a sua graça nessa noite, tá bom? Nós vamos continuar louvando o nome do Senhor com os irmãos do louvor, que agora vão estar ministrando mais 3 cânticos em adoração ao nome do Senhor. E nós convidamos os irmãos para ficar de pé novamente para esse momento de adoração ao Senhor.
Senhor, de tudo que sou. Pode tomar certo, graças a Deus, né? Nesses dias que nós estamos vivendo, nada como essa canção, né? Vai dar um pouco de alegria, né? Soltar o cabo da nau, porque nós estamos meio travados, meio ruim por esses dias, né? Mas temos que soltar o cabo da nau, temos que confiar em Jesus Cristo, acreditar na sua graça, na sua misericórdia, na sua bondade para com a igreja dele sobre a face da terra, né? Nós vamos ler um texto da palavra, que está lá, 2 Coríntios, capítulo de número 9, versículos de 6 a 9, para nós tirarmos a nossa oferta hoje, né? A nossa oferta hoje é especial, apesar do tempo que atrapalhou os irmãos a chegar na igreja, né? Mas a nossa oferta hoje é para o Natal missionário, né? Vamos estar contribuindo. As SAFs do Brasil fazem essa oferta, né, para que possam chegar à mesa dos nossos missionários, para que eles possam ter
um Natal um pouco mais farto, né? Um pouco mais saudável. E aí nós, nessa noite, vamos fazer isso, né? Se você não tem um envelope amarelo, tem aí, pode entregar. Se não tem, pode levantar a mão. A oferta vai ser colocada, o presbítero Noé precisa de um ali, vai ser colocada nesse envelope amarelo. Você coloca a quantia que você quiser, né? Ninguém estipula o tanto. É conforme o texto que eu vou ler aqui, tá bom? Eu já vou começar lendo o texto. 2 Coríntios 9, 6, o apóstolo Paulo diz assim: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo a ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Então, esse é o texto que nós temos base nessa noite para essa oferta. É um texto também onde Paulo fala de uma grande oferta que foi tirada na igreja. E nessa noite nós também deixamos à vontade, como diz o versículo 7, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, conforme as nossas forças, conforme aquilo que nós temos para doar nessa noite, tá bom? Não se constrange. E nós vamos fazer essa oferta para que toda essa arrecadação desse momento, dessa noite, e ainda que vai entrando, né, irmã Renata, porque os irmãos que levaram o envelope para casa, não vieram hoje, os irmãos vão trazendo esse envelope amarelo e vão trazendo as suas ofertas para ter uma soma maior, né, para que possa chegar na casa dos missionários, tá bom? Nós vamos ficar de pé novamente. O diácono está se preparando para esse momento e os irmãos do louvor vão estar cantando uma canção que a gente possa fazer essa oferta nessa noite.
presbítero Noé para vir aqui orar por essa oferta, Noé. Pedir a graça de Deus, abençoando os missionários, a oferta. Senhor Deus Pai, nós que somos muito gratos e sabemos que tantas bênçãos temos recebido das Tuas mãos. Temos vida, temos saúde, Senhor, temos abrigo, temos proteção. Sentimos sempre a Tua mão sobre nós, ó Deus, nos guardando, nos acompanhando, Senhor, nos orientando. Pai, obrigado pela vida da Tua igreja, Senhor. E também pela vida também, Senhor, de cada missionário da Igreja Presbiteriana do Brasil. Pai, em nome de Jesus, tanto aqueles que estão aqui no país, como aqueles que estão no exterior, ó Deus, que eles possam, Senhor, sempre sentir a Tua presença, sentir que está junto deles, ó Pai, que eles possam, em nome de Jesus, ter ousadia, intrepidez a falar da Tua palavra, a pregar a Tua palavra, Senhor, dá-lhes ânimo, Senhor, dá-lhes ousadia, Pai, dá-lhes, Senhor, cada vez mais fé, Senhor, e que esse propósito na vida deles esteja cada vez mais arraigado no coração deles. Pai, também abençoamos, Senhor, a oferta que foi ministrada esta noite, Senhor, para o Natal dos missionários. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada família, Senhor. Abençoa cada um que vai estar recebendo, meu Pai amado. Ajuda-os, Senhor, que eles possam se alegrar com essa quantia, Pai. E que seja, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Abençoa cada irmão, Senhor, que ofertou. Cada um que tem um coração voltado para a missão, Pai amado. Sabemos que, Senhor, o maior, ó Deus, mandamento da igreja, Senhor, é ir por todo mundo e pregar a Tua palavra, é pregar em Teu nome, Senhor, e que eles, Pai, em nome de Jesus, possam cada vez ter mais força para isso. Abençoa cada família, Senhor, no mais distante, Pai, pedacinho desse mundo, onde tem aquele que proclama a Tua palavra, que o Senhor possa estar revestindo de autoridade, de poder, de sabedoria e graça, Pai. Em nome de Jesus, nós abençoamos a todos os missionários e toda a igreja que ofertou essa noite. Nós Te agradecemos por tão grande dado da vida das Tuas mãos. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, podem tomar assento. Chamar as crianças para a nossa divisão, que vai ser com as crianças hoje. Professores, a Cíntia. As crianças podem ir. O presbítero Daniel também pode vir aqui. O presbítero Daniel está responsável pela palavra hoje. Nosso pastor está pregando hoje na Igreja Presbiteriana de Blumenau, segunda Igreja Presbiteriana de Blumenau. O pastor Márcio, que estava lá há muitos anos, não sei quantos anos, mas bastante anos, acho que, não sei se não é, lembra, mas mais de 15 anos, né, Márcio? Bastante tempo, né? O pastor Márcio está indo embora e ele foi lá, está desde sábado lá, ficar um pouco com a família do pastor Márcio e vai pregar hoje lá, né? Então, nós hoje estamos dirigindo o nosso culto aqui, tá bom? Vamos orar. Pai querido, nós Te agradecemos pela vida dos irmãos presentes nessa noite, Te agradecemos pela vida das crianças, ó Pai, Te agradecemos também pelos irmãos que se dispõem a ministrar a Tua palavra, Senhor Deus, tanto a Cíntia como o diácono Rafael, Senhor Deus, e também o presbítero Daniel, que nessa noite, Senhor Deus, tem responsabilidade na ministração da Tua palavra. E nós, ó Deus, intercedemos por eles nessa noite. Nós queremos, ó Pai, que eles sejam bênçãos nas Tuas mãos, tomados por Ti, cheios da Tua graça, cheios do Teu Espírito Santo, cheios de sabedoria do alto, ó Pai, para que possam falar de acordo com os oráculos de Deus, com aquilo que Deus quer para as nossas vidas nessa noite, Pai. Cuida deles, ó Pai, cuida do seu coração, cuida da sua mente nesse instante, para que eles possam ser frutíferos, ó Pai, e ser abençoadores para nós, rebanho do Senhor, nessa noite, Pai. E nós, ó Pai, que vamos ouvir,
Abre os nossos entendimentos, desvenda os nossos olhos, Senhor Deus, dá-nos sensibilidade aos ouvidos, para que nós possamos, ó Pai, ouvir a Tua palavra e sermos edificados nessa noite, ó Pai. Não deixa, Senhor Deus, nenhum de nós, ó Pai, com o nosso coração como juiz, como aquele que julga, Senhor Deus, mas deixa, Senhor Deus, cada um de nós como aquele que recebe a Tua palavra, como uma terra boa, como Jesus ensinou, preparando a terra para a semente, ó Pai. É assim que nós oramos e Te agradecemos, porque sabemos que o Senhor irá falar conosco, irá falar com as crianças, ó Pai, irá, Senhor Deus, ministrar a Tua palavra ao nosso coração, através da ação do Teu Espírito, e em nome de Jesus nós agradecemos. Amém, Pai. As crianças podem ir. Boa noite, meus irmãos, graça e paz, amém? Hoje ficou sobre minha responsabilidade de trazer a palavra. Sempre acho que a próxima vez que eu vou pregar vou ficar mais tranquilo, mas cantar e tocar, a gente não fica tão nervoso quando vai trazer a palavra, né? Acho que é muito mais responsabilidade, né? Tá rindo, né? É verdade, né? Estava pensando o que eu ia pregar. Essa semana eu lendo a Bíblia no aplicativo, eu li alguma coisa no Salmo 100, pensei, vou pregar no Salmo 100, mas nem me liguei que essa semana era a semana da ação de graças, né? Aí chegou quinta-feira aqui, acho que a irmã Lili foi ler o Salmo 100, aí eu falei ao pastor, eu vou pregar no Salmo 100 no domingo, mas até não vou falar no Salmo 100 hoje, então era Deus confirmando, né? E eu queria convidar os irmãos para abrirem as Bíblias no Salmo 100. Hino de ingresso ao templo, Salmo de ações de graças. Salmo 100. Salmo bem conhecido, né? Às vezes a gente olha um salmo tão conhecido e pensa, eu já ouvi tanto sobre esse salmo, mas a palavra do Senhor, ela sempre se renova, ela sempre traz uma mensagem que nos edifica, né? Algo que a gente não tinha prestado atenção, ou algo que o Senhor não tinha falado conosco ainda. E nosso desejo é que o Senhor possa falar conosco nessa noite através da sua palavra. Então vamos ler o Salmo 100. Eu leio e os irmãos acompanham na leitura. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei graças e bendizei o nome. Porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. O presbítero Valdir já orou conosco, então a gente vai dar sequência nessa pregação sobre o Salmo 100. Desde pequeno a gente aprende, né, que a gente tem que ser grato por aquilo que a gente recebe, seja um presente, seja um elogio, né? E nós como cristãos, todo cristão tem a consciência, né, de que a maior gratidão que nós devemos ter é a Deus. Afinal de contas, foi Ele que nos fez, né? Nós pertencemos a Ele, né? Porque Ele nos amou, enviou o Seu Filho para morrer no nosso lugar, né, para que nós pudéssemos ter a vida. E de fato nós somos gratos a Deus, né? Porque o maior presente Ele já nos deu, né? Então a nossa maior ação de graças deve ser a Deus por isso, porque Ele enviou o Seu Filho para que nós tivéssemos a salvação. No entanto, muitas vezes nós somos ingratos, né? E às vezes insatisfeitos e não sabemos agradecer de forma correta, certo? O Salmo 100 então é uma convocação à adoração, provavelmente de um sacerdote, para que a congregação se junte a ele numa ação de graças ao Senhor, né? O Salmo 100 é um salmo real, né? Salmos reais são aqueles que falam principalmente da realeza de Deus, embora também tratem da realeza humana, que age como representante humano de Deus, né, no governo do seu povo, né?
Em outras palavras, os salmos reais, eles focalizam o governo universal de Deus, tanto quanto no governo de um mediador entre Deus e o povo, né? Como são esses salmos dos sacerdotes que fazem a mediação entre Deus e o povo, né? E no versículo 4, esse texto nos sugere que ele era entoado durante uma entrada festiva, né, nos recintos do templo. Ou seja, eles entoavam esse salmo cantando de forma alegre, né, com ações de graças, em forma de gratidão por tudo aquilo que o Senhor já tinha feito por eles. E o que é ação de graças? São atos, atitudes que o ser humano promove, né? E o motivo dessa ação de graças é o coração grato a Deus por todas as maravilhas que Ele tem feito por nós, assim como Ele fez lá com o povo, né? E no Salmo 100 nós podemos aprender como render graças a Deus e o motivo para realizarmos tal prática. Então o tema dessa pregação é como render graças a Deus e o motivo para realizarmos isso. No Salmo 1, o texto fala: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. A palavra celebrar significa louvar com alegria, né? Então o primeiro passo para estar na presença do Senhor é louvando a Ele com alegria. O que é louvar? Louvar é dar honra, é elogiar, é reconhecer, né? Então quando nós louvamos ao Senhor, nós elogiamos a Ele. O que é louvar? É elogiar, é reconhecer tudo aquilo que Deus é, tudo aquilo que Deus faz por nós. Isso é prestar louvor, né? Quando alguém passa na escola com uma nota boa, ele passa com louvor, ele passa com elogio, né? Então, o primeiro passo para render graças ao Senhor é celebrar Ele com alegria, né? Como nos salmos reais, o convite vai além do povo escolhido e chega a todos os povos. Então, o convite não é só para o povo de Deus render graças ao Senhor, e sim todos os povos, né? Como aquela canção fala, né? De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. Tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Deus também é o rei desses povos, de todos os povos, né? Queiram eles, reconheçam eles ou não, mas Deus é o Deus de toda a nação, de todas as nações, não só do povo de Deus, mas Deus é o rei de tudo, o rei de todos, né? Ele é, como a gente cantou, sobre toda a terra tu és o rei, né? A gente acabou de cantar. Então, o primeiro item para render graças ao Senhor é celebrando a Ele com júbilo, né? E Deus fala às nações por meio da sua fidelidade. Por isso devemos celebrá-lo com júbilo. Ele é o Senhor de toda a terra e reina soberano sobre tudo e sobre todos, né? Deus, através de toda a história, Ele manifestou a sua glória através do povo de Israel, do cuidado que Ele teve com o povo, né? E assim também em nós. Amém? Aleluia. E nisso a gente pode perceber quando Deus, por exemplo, como aconteceu com Daniel, que Deus salvou a Daniel da cova dos leões e salvou seus companheiros da fornalha de fogo ardente, o rei proclamou que o Deus de Daniel fosse adorado, né? Somente a Ele fosse prestado culto. Então nós também nos encaixamos aqui. Deus, Ele deve ser conhecido através de nós, pelas pessoas que não nos conhecem, pelos povos que não conhecem a Deus. Nós somos esse veículo, né, de promoção de Deus, vamos dizer assim. Deus não precisa ser promovido, mas Ele precisa ser conhecido, e Ele nos dá essa graça de mostrarmos Ele para os outros povos, né? Então, o segundo ponto, como render graças a Deus. O Salmo 2 fala: servir ao Senhor com alegria, apresentar-nos diante dele com cântico. Então, a segunda orientação é servir a Deus, ou seja, trabalhar para o Senhor, com todos os nossos dons e talentos, e também com alegria, né? Devemos fazer isso
com alegria, servir ao Senhor com alegria e com todos os nossos dons e talentos. Todos nós temos dons e talentos, certo? Né? E qual é o seu dom, qual é o seu talento? Você já se perguntou, já perguntou para o Senhor? Como você pode servi-lo com alegria se você não sabe para o que Deus chamou você, né? Eu tenho certeza que todo mundo percebe que tem alguma afinidade com alguma coisa, né? Aqui na igreja tem gente que cuida das crianças, gente que trabalha na cozinha, gente que cuida do estacionamento e tantas outras atividades. E não só na igreja, mas fora do espaço aqui da congregação. Então, fica aqui uma dica, né? Pergunte para o Senhor, para quem não sabe ainda, qual é o seu talento, qual é o seu dom, como você pode servir ao Senhor com alegria, né? E Deus também não é um tirano, né? Deus não é uma pessoa má que quer que você sirva por obrigação, não. Ele quer que você o sirva com alegria, né? Um serviço voluntário, amoroso, que seja uma resposta à graça de Deus, né? Que Ele já manifestou nas nossas vidas. Por isso Deus quer que o sirvamos com toda a nossa vida, com tudo que somos e que temos, né? Lembrei de outra canção que a gente cantava aqui. Ser bem-vindo, Jesus, ao nosso meio, tua face queremos contemplar. Tudo que sou, que tenho, tudo que desejo ter, como oferenda te entregar, como oferenda te entregar. Então que de fato nós possamos descobrir em Deus quais são os nossos dons, nossos talentos, para que nós possamos servi-lo, né? Que a nossa vida seja uma oferenda ao Senhor, que nós possamos nos entregar de fato, de corpo e alma, com todo o nosso ser ao Senhor, para que nós possamos servi-lo com alegria. E o terceiro ponto aqui, né, de como render graças ao Senhor, é sabendo que o Senhor é Deus. O versículo 3 fala: saber que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. A ideia de saber está totalmente relacionada a conhecer a Deus, né? Sua história, sua mensagem, os seus grandes feitos, por mim, por você e por toda a humanidade. Por isso que nós precisamos conhecer a Deus para saber quem é Deus, né? Porque foi Ele quem nos fez, nós somos o seu povo e somos o rebanho do seu pastoreio. Como é que eu vou conhecer o Senhor? Meditando e estudando na sua palavra, né? Eu sempre gosto de citar um versículo que não lembro quem é o autor, que ele fala: nunca saia do seu quarto sem que esteja tudo bem entre você e Deus. Então a gente deve sempre, nossa primeira atividade é: Senhor, estou aqui, quero conversar com o Senhor, quero meditar na tua palavra, fala comigo através da tua palavra. E assim a gente deve fazer, né, todos os dias, buscar conhecer a Deus, né? Porque eu só vou conhecer a Deus se eu meditar na palavra, né? Ela que é viva, ela que é eficaz, né? A palavra do Senhor é que transforma. E conhecendo Deus através da sua palavra faz com que a gente entenda a necessidade de sermos gratos a Deus pelos seus feitos e pela sua maravilhosa graça. Então, se nós somos o seu rebanho, logo o Senhor é o meu pastor, né? E as ovelhas, como Noé sabe, né? Dependem totalmente do seu pastor, né? Para que obtenha alimento, para que tenha o seu cuidado, sua limpeza, sua proteção, né? Porque a ovelha não sabe o que é uma coisa perigosa, então ela precisa de cuidado. Assim somos nós precisamos do Senhor para cuidar de nós. Por isso nós precisamos saber quem é Deus e saber que Ele nos fez e nós somos o seu povo. É muito importante que nós tenhamos essa consciência que nós somos o povo do rebanho do Senhor, né? No Antigo Oriente, em Israel, os reis eram vistos como aqueles que cumpriam papéis semelhantes para com o seu povo. E era assim. Muitas vezes eram vistos como pastores, né? Davi, que era um pastor que se transformou em rei, ele tinha Deus como seu único pastor e seu único rei, né? Deus cuidava dele, Deus livrava ele do mal, da morte,
E ele tinha tanta confiança em Deus em todos os momentos, até quando a morte parecia iminente, né? Quando ele era perseguido, quando ele foi quase morto por Saul, por seu próprio filho. Então o rei Davi sabia quem era Deus, ele tinha total consciência que o Senhor era o pastor dele, né? E é assim, Deus cuida de nós em todos os momentos, mesmo naqueles momentos que nós não nos damos conta e chegamos mesmo a pensar que Deus não está olhando por nós. Muitas vezes nos achamos indignos, né, desse amor, desse cuidado. E nessas horas nós devemos lembrar da fidelidade do Senhor, né? Como bom pastor, Ele cuida do seu rebanho com todo amor, com todo cuidado, com todo carinho. Muitas vezes nós passamos tempo sem termos momentos de qualidade com o Senhor, né? Porque mesmo que a gente venha na igreja quinta e domingo e leia e tal, se a gente não voltar o nosso coração durante o dia para buscar o Senhor, a gente acaba não tendo tanta comunhão com Deus como a gente pode ter se buscar Ele em casa, né? Durante o nosso cotidiano. Porque quando a gente chega aqui, claro, Deus fala através da palavra dele, porque a palavra dele é fiel, né? Mas aqui é um momento que a gente vai se juntar para prestar um culto coletivo. É óbvio, a palavra vai ser pregada, mas aqui é apenas uma cereja do bolo, vamos dizer assim. A nossa comunhão com Deus, ela deve vir do nosso dia a dia com o Senhor, para que nós possamos conhecê-lo, né? Porque eu sempre falo, na segunda-feira que a gente mostra quem que a gente é, quando sai da igreja, quando a coisa aperta, quando a gente tem que dar testemunho. Então, isso é importante, a gente conhecer o Senhor. E o quarto item de como render graças ao Senhor é entrando por suas portas com ações de graça, né? Como fala no versículo 4. Entrai por suas portas com ações de graça e nos seus átrios com hinos de louvor. Render graças e bendizer o nome. Nesse verso a gente aprende a agradecer a Deus, estando em sua casa, cantando louvores a Ele, rendendo graças, para que dessa forma a gente possa desenvolver também uma intimidade com o Senhor. Então é importante sim a gente ter a nossa comunhão com o Senhor em casa, mas é fundamental também vir congregar, porque, como eu falei ainda há pouco, tem gente que fala assim: eu busco o Senhor em casa, né? eu oro, faço as minhas orações, mas é fundamental também a gente vir ao templo. Eu já falei outra vez que eu preguei aqui que na comunhão é que a gente realmente vê quem nós somos, né? O Senhor parece que usa o irmão para lapidar a gente, né? Aí aqui que a gente é confrontado também, né, na comunhão, e é importante estar na casa do Senhor, né? E como a gente já entendeu que nós somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio, devemos vir à casa do Senhor, para que juntos, como o povo de Deus e povo do seu rebanho, nós possamos estar juntos na sua presença, né, com ações de graças, com hinos de louvor, rendendo-lhe graças e bendizendo o nome, porque o Senhor é o nosso Deus, é o nosso pastor. Então, a nossa vida com Deus começa em casa, na nossa comunhão, durante o nosso dia a dia, né, durante as vezes que nós nos dispomos a dar testemunho na sociedade, e ela é completa então quando nós viemos à casa do Senhor, né? E o quinto item, que é o motivo para rendermos graças ao Senhor, é porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Nesse último versículo aqui nós temos 3 características de Deus que nos dão a certeza e nos fazem ficar constrangidos até com tamanha grandeza, e nos dão os motivos pelos quais devemos sempre praticar a gratidão. Esses motivos são: o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso para sempre e o Senhor é fiel. Diante disso, nós podemos ter a certeza que em todas as circunstâncias o Senhor estará conosco por causa da sua bondade, misericórdia e fidelidade. E tudo isso por quê? Tudo isso por causa da benignidade da sua aliança, né, que Ele fez com o homem lá atrás. E como Deus é fiel,
Ele sempre vai ser bondoso e misericordioso para conosco. Eu acredito que essas 3 verdades absolutas são mais do que suficientes para que nós jamais sejamos ingratos, ou que jamais nós nos esqueçamos que tudo quanto Ele fez por nós, tudo quanto Ele faz e tudo quanto Ele fará por nós, nós que somos o seu povo e somos o rebanho do seu pastoreio, né? A Deus toda a honra e toda a glória por tudo quanto Ele fez por nós. Então que nós possamos lembrar sempre desse salmo, né? Celebrando ao Senhor com alegria, com júbilo, servindo ao Senhor, sabendo que o Senhor é Deus, que Ele nos fez, entrando nas portas dos atos do Senhor, né, com ações de graças, porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Louvado seja o Senhor pela sua palavra, porque o Senhor é maravilhoso. Eu queria cantar um hino com a igreja, o hino 62. Queria convidar os irmãos para se colocarem de pé. Ele vai ser projetado ali também. É um hino de gratidão. Graças te dou por tudo que me deste, primeiro a salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por esse pecador salvo na cruz. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço a bênção do trabalho e do meu lar que alegra o meu viver, a correção paterna quando falho, provando teu amor pelo meu ser. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço o pão de cada dia, a água que alivia a sede dura, o sol que aquece a pobre gente fria. São bênçãos que enche a terra de fartura. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço, ó Pai, os meus amigos e os inimigos. Graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que foi estudada, que foi meditada nessa noite. Nós louvamos a ti, Senhor, porque nós temos esse privilégio, ó Deus, de vir até a tua casa para que, junto com os irmãos, nós possamos ter comunhão contigo, não só nas nossas casas, que também é importante, mas que nós sempre, Senhor, tenhamos essa consciência de que é importante vir à tua casa, Pai, entrarmos nos teus atos, com hinos de louvor, com ações de graça, e com toda a nossa vida, Pai, te servir, te adorar, te louvar,
trabalhar na tua seara, no teu reino, ó Pai, que é um privilégio tão grande, ó Deus, que o Senhor não precisa de nós, mas o Senhor conta conosco, nos dá esse privilégio, ó Pai. Que nós possamos sempre nos lembrar disso, ó Pai, e termos o nosso coração grato por tudo quanto tens feito por nós, quanto faz e quanto vais fazer ainda, Deus. Muito obrigado por tudo. Receba o nosso louvor e nossa adoração em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Prefeito Daniel, hein? Deus abençoe sua vida sempre. Hein? Bom, nós vamos passar os nossos avisos da semana. Mário vai estar projetando ali, para nós possamos saber o que temos durante a semana, né? Para continuar servindo ao Senhor com alegria, né, Prefeito Daniel? Segunda-feira, os irmãos do coral servem ao Senhor aqui, né, no seu ensaio. Terça-feira, as irmãs da oficina Dorca, né, com seus trabalhos manuais, às 14 horas. E às 20 horas nós temos a nossa reunião de oração aqui no templo também. Nós estamos orando ao Senhor. Dia 15, né? Não, é quarta-feira, melhor. Às 15 horas, reunião da SAF, né? A Sociedade Auxiliadora Feminina estará se reunindo. Quinta, o nosso culto da restauração, normalmente estamos cultuando. Domingo, 9 horas, Escola Bíblica Dominical, estamos indo ali para a lição de número 6. Às 19 horas, culto da família e oferta de Natal missionário. Não era nesse domingo? É para o próximo? Não, era nesse. Era nesse? Está ali, mas era nesse, né? A oferta era para esse domingo mesmo, né? Não estou errado. Então, pensei que eu tinha me enganado ali, mas não. Graças a Deus, né? Porque eu vi, né? O aviso ali que está errado, tá bom? Então está aí nossos trabalhos para essa semana, tá bom? Quero agradecer a todos que se fazem presente e visitantes hoje. Eu estou vendo só 2 casais, né? Chegou mais um casal ali atrás agora. Obrigado pela presença de vocês, né? E temos um casal ali que é um pastor presbiteriano e eu vou chamá-lo aqui na frente para você orar, meu irmão. Pastor Cláudio, por incrível que pareça, também pastor Cláudio. Nosso pastor aqui também é Cláudio. Então temos aí um pastor da igreja presbiteriana do Rio de Janeiro, né? E eu já combinei com ele para ele pudesse orar, né? Até pode falar um pouquinho, tem um espaço, Daniel prega bem pouco, né? O sermão dele é mais curto, né? Tem um espaço até para contar o que foi. Não quis dizer para não te deixar com mais constrangido ainda, meu irmão. Então você pode contar um pouquinho o que ele está fazendo por aqui e depois ora com a gente em pé travessa, tá certo? Quero saudar a todos com a graça, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Como já foi falado, meu nome é Cláudio, eu sou pastor da segunda igreja presbiteriana de Barra do Piraí, lá no Rio de Janeiro. Estou de férias, né, acompanhado da minha esposa Gisele. Nós estamos fazendo um tour aqui pelo sul, saímos de carro, com as nossas bikes também em cima do carro, e fazendo esse tour aqui pelo sul, conhecendo irmãos, né? Tivemos também em Blumenau, lá com os irmãos, e hoje aqui com vocês. E como disse o jovem, né? Nós não podemos perder a cereja do bolo, né? Porque cultuar a Deus é a nossa cereja. Nós temos o privilégio de servir a Deus neste mundo onde nós estávamos lá, mas perdidos, desgarrados, mas fomos achados pelo Senhor e nos trouxe para a sua preciosa graça, preciosa luz, para o seu amor, e nos envia novamente para onde? Para o mundo, mas com o interessante que o jovem falou, com consciência de quem Deus é, o que Ele faz e quem nós somos, né? Tendo essa cosmovisão, essa consciência, nós só podemos agradecer a Deus por tudo que Ele faz por nós, né? As bênçãos que recebemos dEle são maravilhosas, são tantas
que nós não podemos enumerá-las, não é verdade, igreja? Então nós não podemos deixar de participar dessa cereja do bolo, que é estar reunidos como povo de Deus, agradecidos ao Senhor por tudo que Ele fez e faz por nós. Amém, igreja? Então eu fico muito feliz de conhecer uma igreja, né, a igreja presbiteriana aqui em Camboriú, né? Camboriú, né? É o povo de Deus reunido aqui para realizar a missão de Deus, né? De pregar o Evangelho, que é uma forma de agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Tá? Ore pelos pastores, ore pelos conselhos da igreja e ore por cada um, né? Para que possamos ser de fato boca do Senhor nesse mundo, para pregar o Evangelho. Esse mundo que cada vez mais está tenebroso. Amém? Então, eu fico muito feliz por estar aqui com vocês. Nós vamos orar então, agradecidos. Nos coloquemos em pé. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o Teu nome. Tu és o Deus da nossa salvação, Deus que tudo realiza conforme o conselho da Tua vontade. Somos gratos, Senhor, porque a Tua graça foi manifestada em nossas vidas, trazendo-nos a tão preciosa salvação e dando-nos a consciência, Senhor, de que Tu és o Deus, o pastor de nossas vidas, e nós somos o Teu povo, Senhor, um povo reunido para festejar a salvação em Cristo Jesus. Louvado seja o Teu nome, Senhor, porque Tu és o sustentador de todas as coisas, o sustentador do universo, Senhor. Tu és o sustentador de nossas vidas, ó Pai. Por isso nós somos gratos, Pai de amor, pela Tua benevolência, e pedimos, ó Pai, que a Tua mão poderosa esteja sustentando esta igreja para a honra e glória do Teu nome, esteja sustentando o conselho desta igreja, o pastor desta igreja, Senhor Deus, para que aqui, Senhor Deus, seja um celeiro de vidas transformadas, de vidas sendo alcançadas pela Tua graça maravilhosa, Senhor. Tu és o Deus da nossa salvação, por isso nós somos gratos, Senhor, pela palavra que recebemos, pelo privilégio que tivemos aqui, Senhor, de estarmos reunidos, contemplando a Tua maravilhosa graça, o Teu nome sendo estabelecido neste lugar, Senhor. É a oração que nós fazemos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a graça maravilhosa e salvadora de Jesus, o amor incomparável e insondável de Deus o Pai, as doces e eternas consolações do Espírito Santo estejam sobre o povo de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Obrigado, meu irmão. Irmãos, eu esqueci de um aviso. As crianças estão fazendo um retiro para a Cascata Zacarias no próximo domingo, fazer o encerramento do seu trabalho, e os adultos estão convidados para ir junto. Então, se você quiser ir junto, dá o nome para o presbítero Davi, né? Irmã Cíntia, e você vai, se nós irmos